Boa noite, pessoal. Estamos hoje aqui num dia muito especial, Dia Mundial das Águas, 22 de março, e dentro de uma programação sequencial do HR Talks, que é um painel que Lindália, diretora do Hack in Rio, promoveu e já me falou basicamente com quem nós estamos falando, né? E eu sei que vocês sabem também de que a gente, quando fala em Lindália, a gente tem que bater continência, né? Porque essa mulher é uma guerreira, batalhadora, trabalhadora, parece que ela tem uma turbina no cérebro, né? Porque ela não para de fazer, mas sempre focada, né? Sempre focada nas questões principais do que é importante no mundo atual. E por falar em foco, já que a gente atua muito nessa área da inovação e do empreendedorismo, tem uma palavrinha da moda aí, que pode ser um pouco considerado como sinônimo do foco, né? Que é a dor do mercado, né? Vamos idealizar ou imaginar qual é a dor do mercado para resolver um determinado problema. Um exemplo pode ser o caso da SES, né? Aquele grande evento que existe de inovação eletrônica. Eu acho que o último que aconteceu ao vivo foi no ano passado, onde eu vi que criaram lá uma babá eletrônica 2.0, que ela mede a respiração da criança durante o sono. Então, se essa criança se engasgar ou qualquer coisa, ela avisa aos pais, avisa a mamãe e ao papai. Essa é a dor do mercado, quer dizer, resolveu uma questão ali para poder atender uma demanda que existia. Mas qual é a dor que a gente vai conversar, então? É uma dor maior do mundo, né? Essa dor que está muito próxima da gente. Aliás, não está só próxima, está dentro da gente. E ocupa o maior espaço de nós, como a gente sabe, seja cerca de 70%. Mas, muitas vezes, ela, por mais próxima que ela esteja, ela pode nos apontar uma série de perspectivas de dores que a gente pode apontar para resolver, né? Eu acho que o maior problema nessa questão das águas é justamente a conexão com a ODS 1, que é a pobreza, que é a desigualdade, e que há também a desigualdade de disponibilização desse bem maior, fundamental para a nossa vida, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, algumas regiões da África você tem lá de 10 litros por dia por pessoa, enquanto que o nova-iorquino dispõe de 2.000 litros por dia. Quer dizer, qual é o problema? É porque tem muito mais água em Nova York? Não, é porque existe uma estrutura de distribuição que muitas vezes está ligada ao poder econômico, muitas vezes está ligada à concentração de renda. Então, a gente começa a ver que as soluções, muitas vezes, vêm resolvendo outras questões também. E o foco principal é sempre essa questão das desigualdades e das opções que a gente pode fazer. E aí a gente pode elencar uma série de questões, por exemplo, por que 70% vai para a área de irrigação, por que 22% da água potável vai para a indústria e só 6% para o mundo doméstico, para o uso doméstico, né? É inadmissível a gente imaginar que 70.000 pessoas morram no Brasil por diarreias, né? Por questões básicas de você não ter água potável para tomar, né? Não é como o nosso caso, que a gente abre a torneira e chega, mas tem pessoas que não têm esse tipo de água. E é basicamente por isso que eu estou aqui com essa turma, me envolvendo aí de especialistas que a gente resolveu conversar, porque eles são mestres em identificar as dores e mestres em resolver essas dores. Nós vamos dedicar esse tempo que nós temos do dia de hoje para conversar um pouco e conhecer o que essas figuras aqui que estão ao meu lado possam nos esclarecer e nos presentear. A gente está aqui com Caetano Scanavino. Ele é empreendedor social, ele é coordenador do projeto Saúde e Alegria. Vocês conhecem muito bem esse projeto na Amazônia, que vem fazendo 200.000 projetos e atividades de saúde junto à população do Amazonas, principalmente.
não nasceu lá, nasceu em São Paulo. Depois você pode contar um pouquinho o que aconteceu, que você fez essa ponte aérea e resolveu ficar por lá. Ele tem 55 anos. Né? Eu resolvi montar essa mesa com gerações de idades diferentes. Né? O Caetano aí na média dos 50, o Ezequiel na média dos 30 e o Renato na média dos 40. Né? Para a gente ver como as gerações veem a realidade e de que forma podem resolver questões fundamentais da nossa vida. E o Ezequiel, então, ele é formado em comércio internacional, né? E ele recentemente, não só recentemente, mas há alguns anos, ele foi convidado pela ONU para ser um líder global para as ODS. Não é à toa, né? Ele criou um produto que esse produto é fundamental, principalmente nessa questão de consumo de água, e que nós vamos hoje mostrar para vocês, perceber como, de repente, a persistência, a vontade pode gerar produtos muito interessantes por aí. E o Renato Regazzi, que cuida, ele é mestre em gestão tecnológica. Quando ele me passou o currículo dele, eu comecei a olhar, eu digo, meu Deus, é tanta denominação, tanto mestre, tanto doutor, tanto isso, mas, na verdade, o foco dele hoje é trabalhar no Sebrae com grandes empreendimentos, e o foco dele é a área dos oceanos. Então, a gente preferiu dedicar essa mesa, esse debate, esse painel, num guarda-chuva que possamos discutir todos os tipos de águas que tem no planeta. Né? Não vamos discutir a água que a gente está procurando lá fora. Vocês sabem também que a corrida espacial da atualidade é buscar essa dor também. Né? Você sabe que vários países mandaram seus foguetes para buscar água, né? Simplesmente água, porque sem água nada existe. Então, já que nós temos água em abundância por aqui, é só uma questão de saber como administrar essa água ou como propor sugestões para melhorar a qualidade de vida, que a gente está com essa turma fundamental aí. Vamos começar por quem? Caetano, vamos lá. Eu sei que você trabalha na Amazônia, e um dia apareceu meu plim-plim aqui no computador dizendo: Caetano ganhou um prêmio internacional, o Projeto Saúde e Alegria, por viabilizar água potável para comunidades ribeirinhas que estão cercadas de milhões de metros cúbicos de água, mas sem poder ter água potável. E aí, de repente, vocês surgiram com um projeto que pode ser multiplicável, que pode ser administrado em outras regiões também. Caetano, conta um pouco aí a tua história. Bom, minha saudação aqui a todos, Renato, Ezequiel, Marcos, amigo de longuíssimas datas, bom rever aqui depois de anos, está bem, né? Porque não são tempos fáceis. Pois é, estou falando com vocês aqui de Alter do Chão, Rio Tapajós, onde eu moro, em cima do maior aquífero do mundo. Tem água aqui para abastecer a humanidade por mais de um século, se fosse pensar, né? No subsolo, no meio de uma Amazônia que também garante que o sul do país tenha terras mais férteis para a própria agricultura, através dos rios voadores, já que a Amazônia evapora mais ou menos por dia 20 bilhões de toneladas de água doce por dia. Cada árvore grande evapora 300 litros. A Amazônia evapora todo esse rio, né, que percorre, faz a curva ali na Cordilheira do Acre, chega ali na região de São Paulo, que só não é semiárido porque tem a floresta aqui. Então, quando a gente costuma falar, você desmatar a floresta aqui para converter para pasto, na verdade, se continuar assim, você não vai ter nem agronegócio aqui, nem agronegócio no sul do país, porque sem água não tem floresta, sem floresta também não tem agricultura, né? E no meio de tudo isso, a gente está na maior bacia hidrográfica do mundo também, que mexe até, né? O Amazonas desemboca ali no Atlântico também, mais 20 bilhões de toneladas de água doce todo dia, que mexe, inclusive, com os oceanos. Aí, se eu estiver errado, o Renato me corrige, né? E, por incrível que pareça, a população ribeirinha da Amazônia vive estresse hídrico. Então, isso é o tipo da coisa que a gente não pode aceitar, você não pode
aceitar uma criança morrer de desidratação, de diarreia, por ter bebido água suja dos rios, pessoas terem que andar com lata d'água na cabeça, em geral mulheres, crianças, 1 quilômetro, 2 quilômetros do rio até a casa, lá no meio do mato, nesse calorzão todo, para consumir uma água de baixa qualidade também. A grande maioria das doenças aqui são de veiculação hídrica. A gente trabalha na organização Saúde e Alegria, que não é só de saneamento, é barco hospital, saúde, educação, escola, bioeconomia, restauração florestal, mas a questão do acesso à água e do saneamento sempre foi uma prioridade zero para a gente, né? E a gente começou a desenvolver ali soluções adaptadas de maneira que a gente pudesse não gerar dependência, gerar autonomia, porque são, às vezes, comunidades que estão a 1 dia do centro urbano. Então, como é que você consegue gerar e construir uma solução com eles resoluta, né? Que se resolva ali mesmo e que eles não tenham que depender de insumos da cidade, de pessoas da cidade, ou como é que a gente reduz isso ao máximo, né? Então, montamos aí sistemas de mutirão com eles para banheiros, tem mais de 5.000 banheiros construídos, sistemas de abastecimento de água via captação de fonte ou via poços semi-artesianos com elevado e a distribuição, e tudo isso autogerido pelas próprias aldeias, pelas próprias comunidades. A gente consegue implantar um sistema assim para 100 famílias em 3 meses, de maneira que quando você entrega o sistema para eles, eles já estão capacitados também para autogestão, tem um estatuto, um regimento interno, eles elegem uma comissão da água, essa comissão é responsável em todo mês ali fazer a coleta para poder mover a bomba que puxa água. No início era diesel, hoje a gente conseguiu inovar, trazendo tecnologia de ponta na ponta, com sistemas diesel-free. Então, ele é um híbrido de solar com captação de água de chuva. Então, tem uma época do ano que chove, sobra água de chuva, e tem uma época do ano que não chove, mas sobra luz do sol. Um sistema, inclusive, que não precisa de bateria, então a comunidade não precisa ficar trocando a bateria de 3 a cada 3 anos. Opera com bombas leão, bombas simples que você encontra em qualquer comércio. Então, e tem sistemas que a gente implantou lá atrás, o primeiro deles, a diesel, em 1995, que tem mais de 20 anos, que funciona até hoje, e nunca nos pediram nada, né? Eles mesmos operam, fazem água, manutenção. Caetano, essa água, digamos, no poço profundo, ela vai para a comunidade através de um cano e aí tem ligação nas casas ou é uma central na praça onde as pessoas pegam a água? Isso. Você tem uma água que perfura um poço, tem um elevado. Assim, tecnologicamente, não tem muito segredo, não. Você tem um elevado, uma caixa d'água, né? Essa bomba submersa, a água para cima, que demanda energia. Então, pode ser diesel. Hoje estamos operando com solar. E aí você tem a rede hidráulica. Rede hidráulica de 7, 10 quilômetros que leva água a cada domicílio, mesmo aquela família que está lá longe ali do downtown, vamos dizer assim, daquela comunidade ou daquela aldeia. Às vezes você tem 5 quilômetros de cano para poder alcançar núcleos periféricos assim ao centro da comunidade. E tudo isso é construído em conjunto com eles, porque é diferente, às vezes, só aquela questão do poder público, às vezes que se contrata uma empresa, ela vai lá, constrói pronto, depois vai embora, e o próprio poder público, até por uma questão eleitoral, financia, inclusive, o óleo diesel, depois não tem mais caixa e não chega o diesel, depois de 3 meses fica tudo parado. E aí, quando começa errado, né, você acostuma mal, é difícil você tirar o doce da criança. Então, a gente, desde o início, tem um trato de ofertar para eles o que eles não têm, então, a bomba, a máquina, a caixa d'água, e eles ofertarem o que eles têm, mão de obra. Então, tudo é feito na forma de mutirão, puxirum, que a gente chama aqui, cavar a rede hidráulica, levantar o elevado, a caixa d'água, e aí eles têm uma sensação de pertencimento, daquilo ser deles, né? E depois você forma o que eles chamam lá de motoristas. Motorista na cidade é quem dirige carro, lá é quem cuida do motor, do motobomba.
E a gente está formando também jovens como eletricistas do sol, então 2 por aldeia, 2 por comunidade, para que possa também não só ofertar esse tipo de serviço, né, para essa tecnologia crescente, fotovoltaica, mas também poder fazer a manutenção e reparos, como eu disse antes, dependendo o mínimo possível de ter que se deslocar para a cidade. Então, como é que você consegue gerar uma solução autogerida, administrada por eles, a um custo mais baixo, inclusive, do que a gente vem testemunhando pelo poder público e resoluto ali mesmo no próprio local que possa estar funcionando e sendo arrumado e sendo mantido sem precisar se deslocar, salvo algumas situações de excepcionalidade, como acontece às vezes de um raio bater e queimar tudo. Então esse Eu é um tenho desafio. eu tenho uma curiosidade, Caetano, que eu vou deixar para o final do nosso debate, que é justamente o resultado disso, as estatísticas disso no impacto da saúde das pessoas e tudo mais, que é o fecho que a gente poderia dar em cima da experiência que cada um de vocês está desenvolvendo. E quando o Caetano falou que o rio chega até o mar, né, eu acho que molhou o Renato aí, né? O rio da Amazônia chega até o mar. Porque, normalmente, quando a gente fala em oceano, né, a gente pensa, não, o oceano ele oferece para a gente o quê? Alimento, peixes ou transporte, né? No caso do transporte das conexões com o planeta, ou do turismo, as praias como entretenimento e turismo também. Né? Tem mais alguma coisa que os oceanos têm imberbe ali que a gente ainda não encontrou e que a gente possa fazer uma conexão maior sobre possibilidades? Vamos lá. A economia do mar, a gente fala economia do mar, mas, na verdade, é economia azul, né? Por quê? É a integração do mar e toda a rede de rios e seus afluentes. Para vocês terem ideia, o mar e os rios estão umbilicalmente ligados. Uma das maiores fontes poluidoras marítimas vem dos rios, os rios poluídos. E a água, como foi bem falado aí pelo Caetano, ela é um recurso. Nós estamos aqui no século XXI, estamos discutindo agora um problema onde é inadmissível, porque é um recurso caro, um recurso importante que nós poluímos, e nós estragamos ele. Quando a gente fala de economia azul, a gente usa essa economia ao nosso benefício, mas se a gente estraga o recurso essencial, ela não vai virar economia para a gente, ela não vai gerar emprego e renda, ela não vai virar equidade social, ela não vai virar saúde, pelo contrário. Então, essa lógica da economia azul, onde você vê como você pode usufruir desses recursos para a sua saúde, para o seu emprego e renda, isso que é importante. E quando a gente fala da economia azul, a gente está falando dos recursos marinhos, naturais, a pesca, até hoje você tem fazendas marinhas, não precisa ser só a pesca exploratória. Nós temos aí o turismo ligado ao mar, os esportes náuticos, nós temos a energia que vem do mar, de várias formas possíveis. Nós temos aí também a parte da segurança, também a área de defesa, de proteção também geopolítica dessas riquezas fantásticas que vêm da economia azul. Temos a biodiversidade. Quando se fala da biodiversidade brasileira, a gente lembra muito da Amazônia, né, do Pantanal, os nossos biomas terrestres. Mas e os biomas marítimos? Nós temos aí tecnologias, recursos que possam retirar do mar soluções fármacos, soluções para a nossa saúde. Agora, o que acontece hoje, para botar mais um molho na nossa discussão, e que, inclusive, o mar, as águas, elas podem ser grandes fontes de inovação, grandes fontes de motivação do jovem a gerar inovações que impactem a sociedade. Mas sabe qual é o grande problema? Nós não temos uma cultura do mar, nós não temos uma cultura marítima, uma cultura da economia azul. Nós vamos para a praia, usufruímos a praia, às vezes poluímos a praia, mas não temos esse apego. Então, para você inovar, para você criar soluções, você tem que gostar daquilo, tem que admirar aquilo. Então, a formação de uma cultura marítima, uma cultura da economia azul, ela é fundamental, principalmente para o jovem olhar que o futuro dele depende da economia azul. Por exemplo, se eu vou para a feira e vou lá comprar um peixe, esse peixe hoje tem mais possibilidade de vir
das fazendas marinhas ou vir da pesca no mar aberto? Hoje, se você comprar, por exemplo, camarão, vou pegar camarão, praticamente a maior parte você vai comprar de produção marítima, não natural. Isso é uma tendência mundial. 40% do pescado mundial já é produção pelo próprio homem, não é in natura. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque você deixa de impactar aí os biomas marítimos. E é uma grande fonte aí de trabalho para todos nós e uma fonte de proteína boa e fantástica para todos. A gente começa a ver, por exemplo, muita gente fala, obviamente, da poluição dos mares, no que se vê, né? O plástico, principalmente, grandes ilhas de plástico nos oceanos, nas praias e tudo mais. Mas agora estão se levantando um outro problema até maior, que é o microplástico, né? Aquele plástico que sai da lavagem de uma roupa, que sai de produtos que, obviamente, os peixes comem e estão aí novamente. Hoje dizem que a gente não come mais um peixe que não esteja poluído com esses microplásticos que, obviamente, podem gerar aí milhares de problemas de saúde e tudo mais. Então, a gente começa a ver que existe um campo enorme nessa área e, obviamente, tem seus institutos de pesquisa. A gente, por exemplo, tem uma conexão grande com a USP e a UFRJ, a UNB, que estudam na Antártica. Eles estão fazendo estudos grandes lá sobre o que está acontecendo com a Antártica, o próprio degelo da Antártica, que está com alguns calotas polares sendo desconectadas dos continentes, estão levando para os continentes produtos que jamais tinham essa convivência, que pode gerar uma conexão estranha no que existia num continente para o outro. Então, dá a impressão de que esse mundo é um mundo vasto e, por ser meio misterioso, né, o mar, aquela questão toda muito distante, deixa as pessoas até com aquele receio de será que eu quero conhecer? Porque dizem que a gente conhece mais a superfície da Lua do que o fundo do mar, né? E a gente não tem muito conhecimento desse processo. Mas depois eu queria que você colocasse um pouco para a gente se você conhece algum produto, algum projeto em que está mobilizando principalmente os inovadores, os empreendedores, para buscar a solução desses problemas, como o Ezequiel um dia me contou que ele estava com uma situação que ele falava assim, cara, eu tenho que resolver esse problema, mas ele me ligou, a primeira coisa que me falou assim, Dieudonné, eu estou cansado de cheirar xixi. Aí eu falei, como? O que você está falando com isso? Aí ele veio explicar, mas conta um pouco essa história aí, até onde você chegou com essa tua curiosidade. Legal, bom, prazer estar participando aqui com vocês, Marcos, muito obrigado pelo convite, Renato e Caetano, parabéns pelas histórias, são incríveis, né? E eu acho que a gente faz parte de uma grande comunidade, é um desafio muito grande e é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho mais do que a gente vem fazendo. Bom, vou tentar resumir aí, porque são basicamente 11 anos desde a ideia do produto até hoje, né? Mas eu tive em 2010 a ideia de um produto para economizar água no vaso sanitário, né? E esse objetivo ele surgiu basicamente porque o problema é um problema muito significativo. Como foi falado no início da conversa, né? 70% da água é usada em agricultura, os outros 20% é usado no setor mais industrial, os outros 10%, 6%, 8% às vezes, né? Enfim, por cento é utilizado para uso residencial. Mas tem um dado que para mim chama muito a atenção, né? Em média, 40% de toda a água que vem para as nossas cidades é utilizada apenas para abastecer vasos sanitários. Inclusive, aqui em São Paulo, a gente tem o sistema da Cantareira, que é um dos maiores reservatórios aqui, né, da grande capital aqui em São Paulo. E, em média, por dia, 42% a 43% do consumo de água que a Cantareira precisa fornecer
é simplesmente para as pessoas fazerem xixi e o número 2 em cima dessa água. E para mim isso não faz sentido nenhum, é uma das formas de usar a água mais estúpidas que pode existir, na minha humilde opinião. E eu acho que o maior desafio que a gente vem enfrentando com base nisso é o comportamento. Então, olhando para esse problema e tentando identificar uma solução, foi que a gente surgiu com a ideia do PIP, né? E que, resumidamente, o PIP é um produto que evita o uso da água em descargas, né? A gente decidiu olhar primeiramente para o xixi, e é por isso que o Dieudonné comentou aí que fiquei muito tempo cheirando xixi, porque eu demorei 7 meses, né, fazendo xixi em copinho de plástico, minha família fazendo xixi em copinho, e todo mundo, para eu chegar numa resposta, num produto, né, numa formulação que atendia as expectativas, mas a ideia foi justamente desenvolver uma solução que eliminasse a necessidade de você usar água para mandar o xixi embora. E por que o xixi, né? Porque o xixi ele representa até 80% do consumo de água em qualquer vaso sanitário. Numa casa, por exemplo, uma casa comum, o vaso sanitário sozinho ele pode representar de 25% a 35% do consumo do mês, né? Ou seja, até 35% da tua conta de água aí da sua casa é só para descarga, né? E é um dos usos que eu acho que a gente precisa mudar. E aí eu desenvolvi, então, um produto que é um líquido, né, biodegradável, feito à base de extratos naturais, fontes vegetais, e que ele substitui o uso da água. Então, ao invés de você precisar de 8, 10 litros de água em uma descarga, você precisa apenas de 1 ml desse produto concentrado. Além, né, de ser muito mais sustentável, esse 1 ml acaba sendo até mais barato do que a água que a pessoa estava pagando ao acionar uma descarga. E é interessante que ele é um produto que pode ser aplicado em qualquer tipo de xixi, né? Então, a gente tem para humano, hoje a gente já tem uma versão PET, onde você pode higienizar a sua casa para quem tem PET e não precisa mais usar água, né? Inclusive, eu sei que o Caetano aí está por esses lados, teve até uma tribo indígena uma vez que pegou uns pipes para fazer umas avaliações, porque o pessoal ia sempre na mesma árvore fazer xixi, sabe? E aí aquele cantinho, aquele espaço lá era muito fedorento. E aí, como o produto era natural, o objetivo era fazer uma avaliação de aplicar o produto lá para ver se ele realmente traria uma qualidade melhor, né, de vida ou de espaço para aquela comunidade, e funcionou muito bem. Então, acho que, partindo de uma simples pergunta, né, por que a gente gasta tanta água quando faz xixi, a gente vem aí nesses 10 anos tentando transformar a cultura. Eu digo que o nosso desafio ele não é de tecnologia, né? Ele não é de informação, porque a gente vive na época que mais existe informação distribuída no planeta. Eu acho que o maior gap que ainda tem é fazer o consumidor, a pessoa comum, entender quanto que cada ação no seu dia a dia representa, né? E é esse o meu maior trabalho nesses últimos anos, é fazer as pessoas entenderem que uma descarga para um xixi representa muita coisa. Para ter uma ideia, né, o que uma pessoa economiza de água, se usar a nossa tecnologia por 1 ano, por exemplo, é suficiente para que ela possa sobreviver por até 15 anos. Então, são 15 anos de água para sobreviver só não dando a descarga no seu xixi por 1 ano, por exemplo, sabe? Então, eu acho que é legal essa conexão e parabéns pela escolha aí dos participantes também, Dieudonné, porque eu acho que a gente consegue perceber tanto o macro, né, desde um oceano até o seu vaso sanitário, lá onde você faz seu xixi. Eu acho que tudo isso reflete, é uma grande escada, né? Que você tem pontos que, desde a sua pequena ação até ações de gigantes, isso reflete no planeta, né? E o que o Ezequiel fala, muita gente deve estar se perguntando, mas vem cá, e como é que faz? De que forma que isso se realiza, essa mágica? Mas é muito simples, é o que está aparecendo aqui. Vocês vão ver que é um sistema que, em vez de apertar na água, você aperta no produto, e o produto dá uma borrifadinha. E essa borrifadinha faz com que, leigamente, ele quebre a molécula de amônia. Quer dizer, não é bem isso, né, Ezequiel? Mas para quem quer entender um pouquinho isso, é isso. Ele retira o cheiro, a propriedade que o xixi tem, para poder você fazer. Quantas vezes você pode fazer sem usar aquela água, Ezequiel? Isso, na realidade, isso, temos essa informação. Na realidade, como a gente utiliza extratos naturais, né, o extrato natural ele retarda a hidrólise da ureia,
que normalmente ele é um processo de 10 a 15 minutos depois que você faz xixi, né? Essa ureia presente na amônia, ela começa no xixi, ela começa a se transformar em amônia. Através dos extratos naturais, a gente retarda esse processo em 24 a 48 horas. Né? Então, o máximo de uso do produto ele não é por vezes, mas sim por tempo. Então, a gente tem clientes, empresas com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas que usam diariamente o produto, mas a sugestão é que, no máximo, a cada 2 dias, se acione a descarga para reiniciar o ciclo de operação. E a versão mais simples de uso, além dessa do dispenser, é um spray, né? A gente tem a versão do spray que a pessoa só vai lá e borrifa mesmo o produto no vaso e pronto, não precisa nem instalar nada, né? Então, acaba sendo bem prático, mas como eu disse, sabe, Marcos, eu acho que o maior desafio que a gente vem enfrentando, e eu quero compartilhar isso com vocês, nesses anos todos, ele é cultural, né? Seja de adaptação a não acionar uma descarga, porque é algo intrínseco na sua criação, né? Sua mãe te xingava se você não desse a descarga. Na creche, na escolinha, você aprende a usar o banheiro e dar uma descarga, né? Então, você está há 30, 40, 50 anos acionando uma descarga, então é muito desafiador você simplesmente parar de acionar uma descarga, né? Você faz 2, 3 vezes ao dia, esse processo é tão automatizado que é um bloqueio mental fazer essa troca de, não, peraí, como assim eu não vou mais dar a descarga? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que as novas gerações estão muito mais conscientes, e isso é bom para o planeta. Então vamos fazer o seguinte, daqui, na última rodada, você vai trazer alguns números, né? Do Ótimo. que é que essa tua inovação hoje já impactou, seja em escolas, em empresas ou e aonde você já instalaram esse produto, o que impactou de redução do consumo de água. Então, para fecharmos aqui a nossa conversa, Caetano, diz aí, estatisticamente, não sei se vocês têm esses estudos, mas o que você acha que essa tua ação, esse teu trabalho hoje já viabilizou em termos concretos, no sentido de evitar mortes, evitar internações, trazer melhoria de qualidade de vida de uma população que não tinha esse benefício? Então, essa questão da água, do banheiro, do saneamento, assim, traz um efeito imediato na comunidade, principalmente redução de diarreia. Aí o gráfico cai lá para baixo e a gente, ao mesmo, quer dizer, nesse tempo todo, já tem mais de quase 20.000 pessoas hoje com água na sua casa, né? Mais de 60 comunidades e aldeias beneficiadas, tem mais de 5.000 banheiros, mais de 30.000 pessoas que hoje não dependem da água do rio, porque aí também, quando você tem núcleos familiares, aí você não vai colocar um sistema grande de abastecimento, você faz o poço manual mesmo, né? E a gente, assim, vê uma redução imediata, principalmente nas diarreias, né? E existe também efeitos, principalmente para a questão da mulher, porque, em geral, sobra para a mulher ter que carregar a lata d'água na cabeça, reduz aquelas dores lombares. A criança e a mulher, né, em geral, são os dois. E assim, quando você vê, você vai inaugurar um sistema, o brilho nos olhos daquelas pessoas, né? É uma coisa que tão simples para alguém que está na cidade, abrir uma torneira, você vai lá escovar os dentes, e essas pessoas que vivem na Amazônia e são ribeirinhas não têm torneira em casa, né? Essa é uma contradição tremenda. E aí, quando passa a ter, não quer nunca mais deixar de ter. Então, é uma felicidade. E quando você trabalha isso também, você trabalha até, aproveita para reurbanizar a comunidade, porque às vezes tem casas que estão ali assoreando um igarapé, então ele desloca um pouquinho, né, esse domicílio para poder atender e alcançar a rede hidráulica. Então, você faz até também um trabalho com eles de educação ambiental, de reurbanização ali, para fazer correções assim de determinadas situações de impacto que, no médio prazo, acabam prejudicando a própria aldeia como um todo, né? E a gente agora, enquanto a gente está falando, a gente, o Saúde e Alegria hoje, no meio do corona, a gente é considerado atividade essencial. Então, estamos aqui em pleno colapso, está muito difícil a situação,
gente está na fronteira aqui com o Amazonas, então, quando estoura em Manaus, você conta 3 semanas, vai estourar aqui. E aí já estourou aqui há muito tempo. E nessa área, por exemplo, do Médio Tapajós, em meio à pandemia, em vez de reduzir garimpos, por exemplo, aumentou. E aí você tem uma mexida na água, uma contaminação. Estou nem falando do mercúrio, porque o mercúrio é uma contaminação em que você vai consumir o peixe, é uma coisa que leva mais tempo. Mas assim, as doenças de veiculação hídrica, hepatite, a própria diarreia, essa coisa, é imediato nessa população. Então, a gente está falando com vocês, enquanto a gente está falando com vocês, temos com equipe ali, junto às aldeias Munduruku do Médio Tapajós, a ideia é, daqui 30 dias, conseguir encerrar as obras e ter 100% das famílias da área rural ribeirinha, do Médio Tapajós, das famílias indígenas, com água encanada, água de qualidade e banheiro, né? Para eles poderem também enfrentar a Covid, e, ao mesmo tempo que você está enfrentando a Covid, você deixar um legado que acaba beneficiando a saúde indígena como um todo, e principalmente numa situação complicada, quando você tem uma aldeia e em volta você tem garimpos ali mexendo no fundo e poluindo e contaminando aquelas águas todas. A situação do Tapajós é uma situação complicada, né? São 7 milhões de toneladas de sedimento, o que equivale, né, oriundo do garimpo, a despejar um brumadinho a cada 20 meses. Então, a questão do saneamento, ela também acaba tendo um significado maior a essas populações, né, que diz respeito ao bem-estar e à própria segurança, e não ter que depender tanto desses outros empreendimentos em volta aí que impactam diretamente essas populações. Obrigado, Caetano. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão querer saber muito mais do que você já desenvolve aí, e depois vão ser disponibilizados aí as possibilidades de conhecer melhor o trabalho de vocês. Tem até uma matéria no Jornal Nacional que resumiu bastante a ação que vocês fazem. Tem muita informação que pode ser acessada. Estamos na aldeia Solimões, na reserva extrativista Tapajós Arapiuns. Os índios Kumaruara celebram a chegada da água pura. A origem? Um poço de 65 metros. A bomba é movida a energia solar. Do alto, a água já desce encanada para as casas por gravidade e atende aos 248 moradores da comunidade. Prontinho para beber, uma água cristalina mineral. Sobrando água, graças a Deus. Serve para tomar banho, para escovar o dente, para lavar roupa. O sistema todo custou R$200 mil. O dinheiro veio da ONG Saúde e Alegria em parceria com a Fundação Avina, que atua em 20 países da América Latina com projetos sustentáveis. 2.700 pessoas já foram beneficiadas na região. Tudo é construído junto com eles. E aí eles passam a ter também uma sensação de pertencimento. É deles aquele sistema. Inadmissível, em pleno 3º milênio, perder criança por causa de diarreia, de desidratação, por beber água de rio contaminado. E, Renato, conta um pouco aí, então, algum resultado que você conhece de uma ação que você desenvolveu ou participou que possa ser considerado de impacto positivo na sociedade. Eu vou falar de algumas. Vamos dar um exemplo. Quando a gente fala da economia azul, a gente integra vários setores econômicos, né? Desde o setor de energia, como eu falei, o setor de defesa, o setor de turismo, o setor da pesca, etc. E faz com que as tecnologias, as invenções, as inovações, elas corram de um setor para o outro. Isso é um barato que é propiciado principalmente pelas novas tecnologias. Deixa eu dar um exemplo. Quando a gente fala do mar, fala da água, foi falado pelo Caetano, o problema central qual é? É a poluição, né? É poluição porque você vai consumir a água que é necessária, é o ativo mais necessário para a gente depois do ar, porque você fica 3 dias a 4 dias sem beber água, você morre. A comida não, todo mundo gosta, lembra da comida, mas da água, não, a gente como o nosso amigo falou, a gente faz pipi número 2 em cima dela, mas na comida a gente não faz. Interessante essa questão cultural, tá? Então, vamos dar um exemplo dessa transversalidade. Estações, por exemplo, pequenas estações de tratamento
de esgoto, vamos dizer assim, em embarcações que não podem jogar em determinadas zonas, não pode jogar mesmo. A quem joga, joga porque é clandestino, e que são pequenas, porque tem que estar em navios ou em plataformas, e você pode usar essas instalações que já foram apresentadas até num evento aqui no Rio de Janeiro chamado Morar Mais por Menos. Eu trabalhei nesse projeto, e que você pode usar para residência. E uma pequena estação barata, que pode ser compartilhada. Estou te dando um exemplo. Outro, o SEMPES, tem tecnologias, a Petrobras tem tecnologias avançadíssimas de exploração do setor de gás e óleo em águas super profundas, no pré-sal. O conhecimento que você tira dali e que possa ser utilizado para preservar a biomassa é fantástico. Você tem ROVs que fazem monitoramento de água, de maré. Você consegue produzir instrumentos que possam retirar do mar algum tipo de material, como você falou, nesse resíduo similar ao plástico, ou material pesado. Quer dizer, olha a quantidade de soluções que o problema tem, a dor, né? Alguém falou primeiro, a dor existe, dói todo o corpo, dói tudo em relação a quando a gente fala de água. Então, se dói, tem que ter o quê? Solução. E quem vai trazer solução é exatamente a capacidade inovativa, inventiva dos brasileiros, dos jovens, principalmente, que tem que olhar de forma econômica, sim, mas social, para o desenvolvimento da sua inovação. Eu faço uma crítica em relação a isso, né? Eu vou montar uma startup para fazer um IPO e virar um unicórnio. É besteira, na boa. Faz parte, mas é uma grande besteira. É muito melhor você fazer uma inovação que vai gerar um grande resultado para a sua comunidade, para o seu estado, para o seu país. O retorno é muito maior e a sociedade vai se reconhecer por causa disso. Porque existe essa visão errada do ponto de vista que a gente acaba trazendo de fora. Tá? Eu não estou sendo excludente também, não. Deixo alguns que realmente podem pensar e querer ser igual, mas não pode ser a maioria. Então, o cara tem que desenvolver, ele tem que ter uma solução criativa, que vai agregar valor a ele, ele vai te deixar um legado para a sociedade. Então, eu te dei alguns exemplos, podia falar da área de energia, usando as marés para gerar energia, as ondas, né? Os surfistas usam as ondas como esporte, mas elas podem gerar energia para a gente, claro, energias limpas. Com certeza. Dando exemplo para você, tá? E aí você parte do local, né? O importante é você conhecer e, a partir daí, você descobre o que você pode fazer. E, Ezequiel, para fechar aí, só conta aí, quantos PIPs já está sendo usado e quanto economizou de água aí no Brasil? Bom, são um pouco mais de 5 anos no mercado, né? Tem sido uma jornada bem interessante. Atualmente, a gente decidiu, até o início desse ano, na realidade, a gente decidiu olhar muito mais para as empresas. Desde 2015, né, no finzinho de 2015, quando a gente começou a vender até hoje, são mais de 1.400 clientes no Brasil, entre eles grandes empresas, né, Braskem, Grupo Randon, Banco Sicredi, temos marcas bem conhecidas, Raizen, várias, CBA Alumínio, enfim, são várias marcas bem conhecidas que hoje têm a nossa tecnologia em alguma de suas unidades, no mínimo em algumas de suas unidades. É um total, claro que agora com a pandemia as pessoas estão bem menos nas empresas, mas pré-pandemia eram mais Ezequiel, não enrola, chuta aí, quantos litros de água você acha que economizou o produto? Olha, a gente está com uma média, tá? Como eu falei, com a pandemia e as empresas reduzindo um pouco o seu número de pessoas nas unidades, mas a gente estava conseguindo ter uma média aí superior a 300 mil litros mês. Não, perdão, 65 milhões de litros por mês, o que dá para 330 mil pessoas sobreviverem em um mês. E você escondendo esse número, Ezequiel, olha só que espetáculo, né? Você começou cheirando xixi, meu amigo. E hoje você já está contribuindo para economizar essa turma toda. Olha só, eu já estou recebendo aqui telefonemas e tudo, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Mas, olha, agradeço muito, Renato, Caetano, Ezequiel. A conversa foi maravilhosa, porque a gente sabe que gerou aí um monte de curiosidades e, com certeza, inspirando mais pessoas aí para resolver essas questões. Obrigado, galera.
Dia Mundial da Água aí. Grande abraço. Saúde e Tchau. alegria.